O brincar ou a brincadeira, considerados com o mesmo significado nesse texto, brincar e brincadeira, quando aparecer tem o mesmo significado, é a atividade principal, que é a diferenciação. Alguns autores fazem diferenciações. Nesse texto, estão tratando brincar e brincadeira como o mesmo processo. Brincar ou brincadeira é a atividade principal da criança. Sua importância reside no fato de ser uma ação livre, iniciada e conduzida pela criança, com a finalidade de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si mesmo, conhecer os outros, conhecer o mundo em que vive. Brincar é repetir e recriar ações prazerosas, expressar situações imaginárias, criativas, compartilhar brincadeiras com outras pessoas, expressar sua individualidade e sua identidade, explorar a natureza, os objetos, comunicar-se e participar da cultura lúdica, para compreender seu universo lúdico. Ainda que o brincar possa ser considerado um ato inerente à criança, exige um conhecimento, exige repertório que ela precisa ir aprendendo. Brincar também se aprende. Brincar, então, também se ensina. As variantes e variedades também se ensinam. Se a criança vive um universo pobre em torno dela, ela brinca de maneira muito empobrecida, né? Muito empobrecida. Então as crianças aprendem umas com as outras. Olha, um pouco assim, passou aqui na minha cabeça umas histórias que tem no gibi do Chico Bento. E o Chico Bento brinca de um jeito lá, digamos assim, na roça, e aí ele tem um primo que vive na cidade. E quando vai brincar com um primo, tem um primo que é da cidade. Quando ele vai brincar com o primo, ele acha chato, e o primo também acha chato. Mas lá no final da história, eles sempre arrumam um jeito, as crianças sempre arrumam um jeito de tornar o que é chato interessante. Então fazem adaptações do brincar do um do outro para se tornar interessante. Brincar, então, faz parte de um processo histórico e momentâneo. Muitas vezes já perguntei para minha mãe do que ela brincava quando criança. Minha mãe viveu quando criança na roça, né, no interior. Minha mãe fala, brincava fazia uns bois, pegava umas batatas, fazia uns bois e pregava uns palitos, uns pedaços de madeira, fazia uns bois. Ela tinha lá uma coleção de boi. E aí, às vezes não, aqui, né? Vamos falar com criança aqui, talvez a criança nunca tenha visto um boi, né? Porque vai ao zoológico, o zoológico não tem boi. Então, talvez, às vezes, a criança nunca nem viu um boi, não sabe o que é um boi. Viu uma foto, viu um lugar, mas nunca viu diretamente. Vai no zoológico, o zoológico não tem boi. Vê o boi morto lá no supermercado, no açougue, vê o boi lá pendurado, está pendurado de come boi. Então, ter acesso a outras formas de brincar é importante e interessante. Ele está até dizendo assim, de maneira simples, de maneira mais simples do mundo, né? Se temos que atrair as famílias à escola, e esse é um papel da educação infantil, o jeito mais simples é atrair pais, avós, para ensinar suas crianças a brincar. Atrair, e eles contaram, vamos brincar, o que brincar? Vamos brincar agora dessa coisa? Vamos fazer? Como é que você depois deixa as crianças sozinhas e você vai vendo? Elas vão continuar brincando disso, só que elas vão fazendo variações a partir do seu conhecimento. Por quê? Há uma cultura lúdica entre nós. E nós vamos transformando esses brincares, assim como transformamos o dia a dia. Aqui eu falo assim, olha, por exemplo, falo aqui, para falar de nós, que talvez mais fácil entender. Às vezes falo assim, falo para nós, estude todos os dias, meia hora por dia, fico falando isso. Cada um vai estudar de um jeito, cada um encontra o seu jeito. Se está afim, se vai fazer, porque estudar também não é um processo humano. O humano não nasce para estudar. O humano aprende que é necessário estudar, é necessário compreender, ainda mais se ele é um cientista, como nós aqui somos. E
como os autores também estão dizendo em alguns livros, né? Tem um livro lá, Infância e Suas Linguagens, eles vão falar assim, arte e ciência, uma conexão entre arte e ciência. As crianças são produtoras artísticas, nós também somos, mas os produtores de ciência somos nós é que temos que observar essas culturas, essas linguagens que elas estão trazendo naquele momento. Nós é que temos que interpretar, nós é que temos que fazer com que essas questões se complexifiquem com o tempo. Então, as crianças dependem então do seu conhecimento, do seu repertório. A criança traz, está num outro momento assim, né? Que é dizer de um jeito piagetiano, as crianças têm um conhecimento prévio. Tendo conhecimento prévio, elas têm conhecimento de mundo. A brincadeira de alta qualidade, ou seja, a brincadeira que se varia, a brincadeira que mostra variedade, que mostra alternância, a brincadeira que as crianças vão mostrando respeito uma pelas outras, uma brincadeira que as crianças façam um processo de cooperação, brincadeiras em que as crianças se divirtam claramente, porque existem muitas brincadeiras que são muito sérias, existem muitos jogos e também são brincadeiras que são muito sérias. Então, uma brincadeira boba assim, boba adulta, não é jogar dominó, jogar baralho. É legal, é divertido, né? Quando as pessoas sabem brincar. Aí depois elas podem transformar isso na coisa mais chata do mundo. Como, por exemplo, neste momento está na moda o jogo de pôquer. Então, homens adoram negócio de homens por aí, adoram negócio de pôquer e tal. Tem artistas jogando pôquer, que ficam ganhando dinheiro jogando pôquer no mundo por aí. Isso já não é brincar, né? É chato. Porque se torna, a coisa começa a se tornar um problema. Ou então mesmo aqui no Brasil se proíbe, inclusive entre adultos, como aqui nós não temos uma cultura do brincar, e quando vai se brincar ou o adulto transforma a coisa num problema, aqui no Brasil não tem uma cultura de casas de jogos, isso aqui nem pode, né? Já pode ter bingo aqui, as pessoas ficam viciadas, ficam muito loucas. As pessoas ficam muito loucas. Como não sabem brincar, né? O que deveria ser uma diversão vira um problema. O que deveria ser legal vira um problema. O que deveria ser uma coisa para rir, o adulto transforma num problema. Por quê? Porque não sabe brincar. Porque quando criança, alguns autores diriam assim, vão dizer assim, que quando criança não lhe oportunizaram brincar. Não pôde brincar. Então aí vira um adulto chato. Eu, Anderson mesmo, né? Eu, quando criança, sempre fui uma criança tanto quanto séria, assim. E aí eu, Anderson, meu pai teve uma doença, né? Que não foi fulminante, não. Eu fui vendo meu pai morrendo devagarzinho lá em casa. Meu pai teve uma doença rara, até hoje é rara, é câncer nos ossos. Então ele teve essa doença e aí ele foi morrendo devagar lá em casa. Ele tem toda a luta dele, enfim, mas quando eu tinha 8 anos ele morreu. Quando meu pai morreu, meu pai já me dizia antes, porque eu sou primogênito, eu sou o mais velho. Meu pai já dizia antes que eu ia me tornar o homem da casa, que ele ia morrer e eu ia me tornar o homem da casa. Eu falava isso, Quando meu pai morre eu tinha 8 anos, então a vida virou uma coisa muito séria para mim. Porque eu tinha que cuidar da casa, cuidar do que ele falava, cuidar dos meus irmãos, cuidar da minha mãe, eu tinha que fazer tudo isso. Foi o que eu resolvi fazer da minha vida. Então, eu não era uma criança brincante, eu cuidava dos meus irmãos, eu cuidava da casa, cuidava das coisas, Aí quando vira adulto, se torna um adulto assim, chato, quadrado, ruim, mal, péssimo. Porque não tive a oportunidade de brincar. Você não tem a oportunidade de brincar quando criança, os autores vão dizer. Quando virar adulto, você precisa de muita terapia, precisa de muitas questões assim para resolver esse problema. Brincar te oportuniza a viver e conviver no mundo e a ser um adulto melhor. Quando eu tinha 13 anos, por acaso, porque foi por acaso, eu arrumei um emprego. Quando eu tinha 13 anos, por acaso eu
meu emprego. Minha mãe assinou o papel, é o meu emprego. E fui trabalhar. Já falei, né? Fui trabalhar numa fábrica de chocolate. Olha que maravilha. Não falou. Que era Chocolate Zeppelin, que fica aqui perto da Avenida Sabará, com 13 anos. Está lá a data na minha carteira de trabalho, porque podia na época, não tinha lei para essas questões de trabalhar criança. 5 de agosto, 5 de janeiro de 1987. Nossa, eu tava nascendo. Foi meu primeiro dia de trabalho, você imagina. Então, eu com 13 anos entrando numa fábrica de chocolate, chocolate caindo, chocolate no chão, chocolate, eu queria comer todo chocolate. Podia comer, nossa, então eu comia mesmo, eu não comia. Isso eu adulto me tornei diabético, mas tinha um andar, eram 6 andares, era o prédio Chocolate Zeppelin, que ia ficar na Avenida Sabará ali. Tinham vários andares, então tinham 2 andares de chocolate, que era a especialidade da coisa, era chocolate, mas tinha o 4º andar que era do pirulito. Pirulito, goma, essas coisas aí, nossa. E tinha o último andar, que tinha uns elevadores assim que subia, esse aí era o melhor de todos, que era um lugar assim, olha, talvez com o dobro do tamanho desse, assim, você pensa num lugar com o dobro do tamanho disso aqui, ó, só açúcar, era neve, pô, nós nadávamos no açúcar. Nós e os ratos, tinha rato a beça. Rato, barata. O que é chocolate é gostoso? Porque é sujo, né? Chocolate é sujo. Muita comida é suja. Chocolate é dos mais sujos. Por que chocolate é dos mais sujos? Porque, daqui a pouco eu falo por quê. Mas olha, a gente nadava no açúcar. Era demais, era um sonho. Para mim era um sonho. Olha, tanto era um sonho que eu estudava lá no Lineu Prestes, né? Estava na 7ª série. 7ª série lá no Lineu Prestes. Eu estudava de manhã e trabalhava das 2 às 10. Estudava de manhã e trabalhava das 2 às 10. Eu me empolguei com a coisa, comecei a fazer hora extra, ia lá na escola, e aí fazia hora extra de manhã, ia lá trabalhar, pá. Era demais trabalhar. Eu era o menor da escola, as meninas me idolatravam, assim, o menor do trabalho, lá era o mais novinho, o menor. As meninas, a gente tinha essas coisas com as meninas também. E olha, você imagina, no primeiro dia o cara me mostra assim, desenformar ovo de Páscoa, porque eu fui contratado para trabalhar com ovo de Páscoa. Chegava assim o ovo de Páscoa, vinha numa câmara fria assim, andando assim, aí ele caía assim na nossa frente as formas, você pegava 2 formas assim, batia uma na outra, virava, caiu o ovo, bonito, brilhando, nossa. Aí você juntava assim, botava no tacho, batia, pá. Aí você batia, alguns quebravam, você já pega um pedaço, já fica. Por que chocolate é sujo? Porque aí ele quebra, aí você põe de canto assim, vem um cara, recolhe, põe lá pra derreter de novo e ele volta. Só que nesse processo ele não vai tão limpo. Já vai passar de todo ano. Nunca saliu, porque ele cai no chão. O chocolate cai no chão. Você come, todo mundo adora chocolate, sei lá. Um ou outro não, mas chocolate é uma coisa que todo mundo gosta. Mas por quê? Porque é sujo. Sujo a beça. Vai numa fábrica hoje lá pra você ver. Na época tinha uma série de controles sanitários e tudo mais, mas chocolate é sujo. Essas bolachas recheadas aí, você nem imagina, mas o pessoal adora, vai mais as toneladas. Tem uma coisa altamente nojenta que o povo adora, salsicha. Então, tudo isso para dizer assim, eu fui uma criança que não brinquei. Então aí agora você me entende, porque aqui eu sou desse jeito. Então, se você foi assim também, faça como eu, tem que fazer terapia. Tem que tomar remédio preto, tem que tomar remédio da jaca preta, essas coisas todas aí. Você se torna alguém mais sociável, assim. Só que você tem que admitir, né? Eu admito. Há uma intencionalidade lúdica. O professor, que é o interventor,
tem intencionalidade de trabalhar com o brincar e com a brincadeira de maneira que torne, que faça com que os processos sejam participativos, enfim, grandiosos. É esta intenção lúdica que resulta na intervenção, que é o professor que faz as intervenções, que se faz no ambiente, na organização do espaço físico, na disposição de mobiliário, na seleção e organização dos brinquedos e materiais. As escolas, o professor não pode deixar alguém comprar sozinho os brinquedos têm que ser comprados, têm que ser feitos, muitas vezes têm que ser feitos, às vezes têm que ser feitos com as crianças. Tem que ensinar as crianças a brincar também, porque às vezes ela quer quebrar, né? Tem criança que inicialmente quer quebrar, então tem que se ensinar a brincar para ela aprender a cuidar, porque se ela quebra hoje não tem outra amanhã. As escolas não são ricas nem milionárias para comprar brinquedo a todo momento. Na seleção, então, você ajuda a cuidar dessa seleção de brinquedos, na sua organização de materiais e nas interações desses brinquedos e materiais com as crianças. Para que isso ocorra, faz-se necessário a observação. Olha de novo. Faz-se necessário a observação da criança. O professor, como vários autores têm dito, o professor é um observador atento. E definição das intenções educativas. Quais são as suas intencionalidades? Quais são os seus objetivos? Qual é o seu planejamento? Qual é a necessidade de se pensar no ambiente educativo? Olha as questões prementes e centrais da educação infantil. Intervenções, planejamento, o ambiente, o envolvimento das crianças. Elas precisam ir se envolvendo. Às vezes não é fácil envolver uma ou outra criança. Tem criança que demora a entrar nesse processo, demora a se soltar. Às vezes tem questões de timidez, às vezes tem questões internas, às vezes tem questões físicas que fazem com que as crianças se inibam. Às vezes tem questões familiares, né? As mãe e pai falam algumas coisas e a criança fica tanto quanto inibida, falam coisas que ele deve fazer na escola. Tem pai, tem mãe muito louco, mas muito louca, gente muito louca, mas às vezes é professor também, que fala assim para a criança, assim, olha, se você apanhar na escola, chega em casa, você vai apanhar em duro. É gente louca, né? Gente louca, mas tem professor que faz isso. Se você apanhar na escola, você vai apanhar em duro. Falar isso para a criança pequena, para a criança maior. O que a criança faz? Sofreu um negócio, ela vai e soca a porrada, porque a mãe mandou, senão vai apanhar em dobro. Então é melhor bater do que apanhar. Envolvimento das crianças, envolvimento das famílias, nesse negócio de envolvimento das famílias e comunidades, eu sempre vou dizer assim, sim, a escola forma crianças, está trabalhando no processo de formação com as crianças, mas a escola precisa envolver família e comunidades para famílias, as comunidades e também ensinar. Ninguém recebeu, quando virou pai e mãe, um curso para ser pai e mãe, não existe. Então muitas vezes a escola tem que cumprir essa função social que a sociedade não cumpre. Porque senão você faz dentro da escola, você constrói dentro da escola, o pai ou a mãe, por exemplo, o tio destrói lá quando chega em casa. Então é preciso envolver as famílias, as comunidades, enfim, para que elas entendam. É preciso formar também o adulto. Devagar, aos poucos, não é todo dia, mas é preciso. Não dá para a escola fazer uma barreira. Aqui à tarde, eu tenho curso com gestores, né, com aqueles que serão diretores, supervisores das nossas escolas. Eu falo para eles, olha, a única coisa, o curso é para dizer uma coisa, eu falei já no primeiro dia, por isso eu já podia desistir naquele dia. Meu curso é para te dizer uma coisa: a sua escola não pode atender pai lá de fora. A escola, enquanto você é diretor ou que você supervisiona a escola, tem que ter a decência de atender os pais dentro da escola, de maneira digna, dentro da escola, sem aqueles cartazinhos assim, ó, se falar comigo eu vou te meter na cadeia. E tem, às vezes você vai na escola, tem um cartaz, a primeira coisa que você encontra é um cartaz dizendo: se mexer comigo, se falar qualquer coisa eu vou te meter na cadeia. Não sei o que lá, mexer comigo, tem uma lei.
funcionário público, não sei o que lá, destratar, você vai preso. De fora da escola. Isso é horrível, isso é lamentável. A escola tem que receber as pessoas dentro da escola, de maneira digna. Portanto, dentro da escola. Portanto, que ela também, se ela está indo lá pegar alguma coisa, buscar algum documento, que ela não fique lá esperando 5, 10 horas. E falo para eles aqui, olha aqui, na minha escola aqui, ó, todos os pais têm meu telefone. Todos. Ninguém brinca de ficar me ligando, de fazer gracinha, ou de me perguntar se não vai ter aula. As pessoas me tratam comigo, ou pelo WhatsApp, eu me ligando de coisas sérias. Eu sou, enfim, eu sou diretor, né? Não estou na escola para palhaçar. Estou na escola para resolver problemas. Eu recebo poucas ligações, porque a nossa escola é uma boa escola, enfim. Não é a melhor do mundo, está longe de ser, mas é uma escola. E especialmente, então, envolver crianças, família e comunidade, e especialmente envolver uma ação interativa dos professores e das equipes das creches sobre o brincar. Porque também não pode, você dentro da sala você faz, brincar é importante, é interessante, e aí lá no corredor já tem o ATE, por exemplo, o ATE já faz diferente, trata diferente. É o conjunto desses fatores, as concepções, o planejamento do espaço e do tempo, planejamento dos materiais, a liberdade de ação da criança, com a intermediação do adulto, né? O adulto é mediador com a intermediação dos adultos, que faz a diferença no processo educativo, resultando em uma educação de qualidade para a primeira infância. Não se separa, portanto, qualidade da brincadeira da qualidade da educação infantil. Não se separa a qualidade do brincar, da brincadeira, da educação infantil. As diretrizes indicam que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular de educação infantil devem ter como norteadores. Vou separar. Norteadores da prática pedagógica, as interações, a brincadeira, as quais devem ser observadas, registradas e avaliadas. Eu não lembrava que hoje era aqui em cima tem que essa letra branca aqui na boa. Tem que ser o contrário, tem que ser o fundo branco com letra. Eu não lembrava que hoje era aqui em cima. Então, o norteamento, o caminho, as interações e as brincadeiras, as quais devem ser observadas, registradas e avaliadas. Lembra? Está no artigo 31 da LDB, nós discutimos aqui quando falamos de avaliação. A avaliação se dá a partir do acompanhamento, né? Observação e registro. Para iniciar a análise é preciso pensar no significado de interação, ou seja, a ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas. Duas ou mais pessoas. É uma ação recíproca, está no Aurélio. Na educação infantil, sob a ótica das crianças, ocorrem interações entre as crianças e as professoras, que são adultas, essenciais para dar riqueza e complexidade às brincadeiras.